No episódio de hoje, nós vamos aprender como que a gente constrói um planejamento de sucesso. Como que a gente pode inserir hábitos na nossa rotina que nos aproximem dos resultados financeiros e profissionais que a gente tanto deseja. E a importância e a necessidade de fazer esse planejamento, essa estruturação, de ter muito claro aquilo que a gente deseja, que a gente tem como objetivo, o que a gente deseja manifestar na nossa vida, o que a gente deseja viver de experiência na nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga, e hoje o nosso bate-papo é sobre rotina e organização e planejamento para que a gente possa, sim, viver uma vida mais próspera e abundante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E para começar esse papo, eu gostaria de trazer para vocês uma percepção de por que é tão importante a gente olhar para isso. Antigamente, lá na década de 50, 60, o mundo ele era basicamente comprador. O que isso significa? Isso significa que, naquela época, você fazia a sua faculdade, a gente tinha poucas opções, né, naquela época. Você escolhia uma carreira, você se dedicava ali por um tempo e havia muita procura. Então, você abria o seu, digamos que você fosse dentista, você abria ali o seu consultório e a sua tia indicava para a vizinha, que indicava para mais alguém, e com o tempo, com esforço, dedicação, você acabaria tendo sucesso, né? Então, existia praticamente um caminho das pedras, né? Você, com esforço e dedicação, você alcançava sucesso. Depois, ali na década de 60, 70, 80, na verdade, o mercado abriu e começou uma ampla concorrência com o mercado da China e começaram a aparecer muitos produtos e mão de obra barata. Com isso, ampliou-se a gama de profissões e o mundo passa a ser vendedor. Hoje, todo mundo tem algo para te vender e não necessariamente quer comprar de você. Então, a gente começa a observar um mercado altamente competitivo, em que eu não compito só mais com as pessoas da minha cidade, mas de todo o meu estado, do meu país, e com a internet, então, do mundo inteiro. Então, antes a gente não tinha acesso a tantas profissões e hoje a gente tem, graças a Deus, acesso a muita informação, a muito conhecimento, o estudo está cada dia mais acessível, o que é incrível. Entretanto, existe aí uma dificuldade da gente se destacar nesse mar de gente. E o que acontece? O salário baixa, porque, consequentemente, dá pouca procura, porque tem muita concorrência, seu salário pode baixar, e você precisa estar o tempo inteiro inovando e mostrando o seu valor. Isso não só para quem é empregado, mas para quem é uma empresa também. O tempo inteiro você precisa inovar, você precisa estar de olho no mercado. Não basta mais você ser bom na sua profissão. Além disso, você precisa se destacar em outras habilidades também, como a comunicação, você precisa aprender a se vender, você precisa investir no branding da sua empresa, você precisa investir na narrativa do seu negócio, né? As grandes marcas estão sempre buscando formas de se aproximar do cliente, por quê? Porque, para além da questão do valor das coisas, né, material, do preço, as pessoas estão buscando um relacionamento. A constante inovação também que aconteceu com a abertura do mercado faz com que você precise estar o tempo inteiro se aprimorando, se lapidando e oferecendo coisas diferentes. E como está tudo aí disponível, aquilo que é diferente hoje, amanhã já está todo mundo fazendo igual. Então, existe aí uma velocidade muito rápida de mudança e de transformação e a gente precisa, enquanto indivíduos, acompanhar isso. Por quê? Porque o nosso nível de sucesso, de prosperidade financeira, está relacionado à nossa capacidade de entregar valor para o outro. Porque, veja bem, o dinheiro que você quer, o dinheiro que você busca, ele já existe, mas ele está na mão de uma outra pessoa. E você precisa que essa pessoa te entregue voluntariamente esse dinheiro por algum serviço ou produto que você vai oferecer, certo?
E para que ele faça isso, ele tem muitas opções. Então, de alguma forma, você precisa chamar a atenção dessa pessoa, você precisa fazer com que ela perceba que você faz isso e que você faz melhor que muitas outras pessoas. Precisa existir uma identificação. Então, se o dinheiro que você deseja já existe e ele está na mão de uma outra pessoa e você precisa que ela entregue esse valor diretamente para você, o que que você precisa fazer no seu dia a dia? Como que você precisa se conduzir para poder ter esse dinheiro cada vez mais? Para poder alcançar esse nível de sucesso e de resultado na sua vida? Bom, como a gente viu, existe aí a necessidade de adquirir habilidades que estão para além da nossa profissão, né? Hoje em dia, um advogado, ele não é só um advogado, um médico não é só um médico, ele precisa vender o peixe dele, não é mesmo? A internet abriu as portas para todo mundo e a gente precisa estar sempre buscando formas de capturar a atenção do outro, que está cada vez mais disperso, cada vez mais difícil a gente conseguir fazer com que uma pessoa preste atenção na gente, porque são muitos estímulos, todos muito chamativos, e a gente acaba se perdendo nesse mar de possibilidades e entrando ali na vala comum. E para que a gente saia desse lugar e entre num lugar de destaque, a gente precisa lapidar e aprimorar os nossos talentos. Por quê? Porque são os nossos talentos que vão nos diferenciar das demais pessoas. É a maneira como a gente faz as coisas e não exatamente o que a gente faz, que é o nosso diferencial. E a maneira como a gente faz as coisas, ela está impregnada de quem a gente é, da nossa história, da forma como a gente lida com as coisas. Tudo que a gente faz, a gente carimba no mundo com a nossa essência, com aquilo que a gente realmente acredita. E para poder lapidar o nosso talento ou descobrir o nosso talento, muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir naquilo que elas são boas. Eu confesso que esse foi um tema que permeou grande parte da minha vida, se não toda a minha vida. Sempre quis entender no que eu era bom, para que eu vim para essa vida, né? No que eu era boa, o que eu poderia fazer com excelência, o que eu tinha para oferecer para o mundo. Hoje, além dessa questão da hiperconcorrência, da necessidade constante de inovação, as pessoas buscam por preenchimento na vida, buscam por ter momentos de prazer. Já não nos serve mais trabalhar 7 dias por semana, 24/7, né? Não, a gente quer descansar, a gente quer momentos com a nossa família. E para isso, a gente precisa ter um valor alto no mercado para que a gente possa ser bem recompensado pelos nossos serviços, sem a necessidade de uma entrega extenuante, de um trabalho que seja escravo. Então, a lapidação dos nossos talentos, das nossas habilidades de mostrar para as pessoas quais são os nossos talentos, elas devem ser uma prioridade na nossa vida. Enquanto a gente não percebe isso, a gente fica focando em várias coisinhas que também são importantes na nossa vida, mas que não vão nos levar na direção daquilo que vai nos trazer a realização no futuro. Porque vamos pensar, o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Se a gente faz uma atividade que a gente não gosta, que a gente não sente prazer, muito provavelmente a gente vai ser mal remunerado por isso, porque a gente vai fazer de uma forma que não é excelente. Então, encontrar o seu talento, o que é o talento? Eu já vou trazer, tá? Encontrar o seu talento natural e desenvolver ele deve ser a prioridade número 1 da sua vida. O seu talento natural, ele está atrelado a coisas que você faz naturalmente, que você tem uma habilidade natural. Então, desde jovem, você tem facilidade com aquilo. Talvez você tenha facilidade em conectar pessoas, talvez você tenha facilidade com arte, você é muito criativo, talvez você tenha facilidade em interpretar, talvez você tenha facilidade em ensinar as pessoas. Todo mundo tem ali algo que aprende fácil, que é fácil de fazer. E aí, não é porque é fácil de fazer que você já é bom nisso, mas é como se existisse um desejo,
uma facilidade natural naquele assunto. E você também, além disso, além dessa facilidade em aprender, você tem curiosidade. Você busca conhecer sobre aquilo sem que outras pessoas precisem te estimular. Sabe, aquela coisa, o pai e a mãe não precisa mandar você pesquisar aquilo, você faz isso por conta própria. Então, tem pessoas, por exemplo, que adoram saber sobre alimentação. O pai e a mãe comem do jeito como bem entendem, mas a criança tem ali desde cedo uma preocupação muito forte com a alimentação, então ela busca isso. Isso é um talento. Não é todo mundo que tem essa curiosidade ou esse interesse. Então, é algo pelo qual você se interessa muito, que você tem uma curiosidade constante, que você busca, sem que outras pessoas precisem te estimular, e algo que você tem uma habilidade natural, você aprende fácil. Aqui a gente está falando de talento natural, pode ser, a gente tem talento adquirido também, mas eu já vou chegar lá. Talento natural, então, é aquele que você tem uma curiosidade nata, você tem uma habilidade nata, e quando você está fazendo aquilo que é o objeto do seu talento, aquela atividade, você perde a noção de tempo. Você entra ali num estado de flow e você perde a noção de tempo. Esse é o teu talento natural. O talento adquirido é aquele talento que a gente constrói ali no esforço, no dia a dia, da repetição de tarefas. O que também é ótimo, mas o talento natural, ele sempre se sobrepõe ao talento adquirido, por quê? Porque ele vem de dentro, ele é algo que, nossa, você quase não consegue evitar fazer aquilo. E quando você não tem claro qual é o seu talento, é importante buscar um processo de autoconhecimento. A astrologia é uma forma, mas você pode fazer perguntas para si mesmo, pergunta para as pessoas que você conhece, no que elas pensam que você é bom. Olha para você, o que você acredita que você faz de uma forma boa, razoavelmente boa, que você fala assim, eu tenho facilidade nisso aqui, eu gosto de fazer isso, o que você sente prazer fazendo? Porque quando você gosta de fazer alguma coisa, você busca fazer cada vez melhor. Então, a importância de desenvolver um talento é essencial, é fundamental para que você alcance esse sucesso na vida. Porque como você vai ter que se dedicar muito a isso, e não só a isso, vai ter que se dedicar a outros talentos que você vai precisar adquirir, como provavelmente da comunicação, a capacidade de se relacionar com as pessoas, a capacidade de resiliência, todas essas questões que você vai precisar desenvolver na sua personalidade para poder fazer essa atividade que você tanto gosta, só se você gostar muito. Porque exige esforço, exige dedicação, exige entrega, determinação e comprometimento. Quando a gente fala sobre carreira, quando a gente fala sobre trabalho, na astrologia a gente remete a Saturno. E Saturno é o deus do tempo, é Cronos, é aquele talento que vem do esforço próprio adquirido a partir do tempo. Então, é aquela atividade que você pratica e que você vai aprendendo a técnica, que você vai lapidando a partir da prática deliberada. O que é uma prática deliberada? É aquela prática, não é fazer por fazer, é fazer, mas tendo em mente o que pode ser melhorado, o que pode ser aprimorado. Hoje eu faço dessa forma, mas amanhã eu vou ajustar uma coisinha que eu percebi que eu poderia ter feito de uma forma melhor no dia anterior. E aqui não caiam na ilusão de que só porque vocês têm um talento natural, vocês vão ser bons naquilo, logo de cara. Isso é uma ilusão. E é uma ilusão e até injusto a gente dizer, por exemplo, eu gosto muito da Adele, dizer que ela tem um talento natural. Imagina quanto tempo da vida dela ela não dedica para cantar, para desenvolver esse talento. Quantas horas de treinamento, quantas horas de show, quantos sacrifícios ela não precisou fazer para ter essa qualidade na execução da tarefa dela. Então, não se iluda. O talento natural, ele é o caminho, é o melhor caminho, mas ele não é fácil. Ele se torna mais fácil do que um caminho sem sentido e sem significado. Mas ainda assim, exige muita dedicação, muita resiliência, muita capacidade de disciplina, muito comprometimento.
Sempre lembrando, lembra de Saturno. Saturno é aquele que pede que a gente seja responsável, que a gente seja maduro, que a gente encare a realidade dos fatos. Então, muito provável que também você não seja bom em nada e que você precise desenvolver a partir de uma escolha consciente algo que você vai se dedicar de uma forma muito empenhada por um longo tempo para ser muito bom naquilo. Caso contrário, você vai cair na vala comum e vai receber aí um salário conforme essa vala comum. Estou falando aqui se você quer se destacar, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ter mais sucesso profissional, se você quer ser alguém fora da curva, não mais do mesmo. Aí você precisa dedicar um tempinho da sua vida para olhar para o seu talento natural, para olhar naquilo que você é bom de verdade, naquilo que vem naturalmente de você, que você naturalmente gosta de fazer, que você se perde ali enquanto você está fazendo aquela atividade. Então, se você ainda não sabe qual é, dedique um tempo da sua vida para descobrir isso. Teste coisas para fazer. Se permita ser um grande experimentador, um grande cientista de si mesmo, na busca de encontrar e praticar e manifestar os seus talentos naturais para que eles estejam a serviço do seu bem-estar profissional, financeiro e da sua saúde. Porque quando a gente tem equilíbrio no nosso trabalho, quando a gente está sendo bem remunerado por isso, a gente fica bem com a gente mesmo, a gente consegue prover coisas para nossa família, a gente tem dignidade. Então, não é errado que você tenha um talento natural e que você seja muito bem pago por causa disso, certo? E como que a gente pode trazer isso para o dia a dia, para a nossa rotina? A gente pode separar as nossas atividades diárias e cotidianas em 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante que eu vou trazer para vocês é o quadrante das atividades, que elas são urgentes e elas são importantes. São aquelas atividades que você precisa fazer no seu dia a dia. Como, por exemplo, eu preciso cozinhar. Se eu não cozinhar, ninguém come em casa. Eu preciso ir trabalhar, senão não tem como pagar o boleto. Eu preciso levar meus filhos na escola. Não tem ninguém que faça isso por mim. Então, são as tarefas cotidianas que dependem de você. A gente gasta, a gente investe a maior parte do nosso tempo nessas atividades, que são urgentes e importantes, certo? Então, a gente fica ali 60% do nosso tempo, 70% do nosso tempo é destinado a essas tarefas que são urgentes e importantes, como o nosso trabalho, levar os filhos para a escola, cuidar da casa, essas coisas assim. O segundo quadrante fala das coisas que são urgentes, elas têm a sua urgência, mas elas não são importantes. Aqui entram aquelas atividades que, para você, não faz muita diferença na sua vida, mas elas são urgentes para a vida de alguém. Então, sabe aquele amigo que pede para você sei lá, fazer uma coisa que é totalmente fora do seu percurso, que vai te demandar tempo, que vai tirar sua energia, mas que você faz pela amizade? Então, isso aí é uma coisa que é urgente para o seu amigo, mas não é importante. Sabe quando a sua mãe fala assim, ai filha, estou fazendo uma macarronada, esqueci o tomate. Tem como buscar no mercado? Aí você estava no meio de uma coisa, você vai lá, para tudo que você estava fazendo e vai lá ajudar a sua mãe. Então, essas tarefas que são urgentes, mas que não são importantes para aquilo que a gente deseja realizar no futuro, elas consomem muitas vezes, dependendo da maneira como você tem, às vezes, a necessidade de agradar os outros, né, a necessidade de ser útil, enfim, elas tomam aí mais ou menos uns 20% do nosso tempo. No terceiro quadrante, a gente tem as atividades que elas não são urgentes e que elas não são importantes. São aquelas tarefas que a gente faz, né? Então, por exemplo, ficar no Instagram é uma tarefa que não é nem urgente e nem importante, a não ser que você trabalhe com isso, né? Ficar na frente da televisão ali, vendo série, depois série, não é nada urgente e não é importante. Ficar olhando, sei lá, Big Brother Brasil, não é uma coisa urgente, não é importante. E
a gente fica ali em torno de uns 10 minutos, uns 10%, né, do nosso tempo diário ali com essas atividades que são um mero deleite, assim, né? São atividades meio que para a gente se distrair, para a gente amortecer aí talvez essa carga das coisas urgentes que a gente tem para fazer no dia a dia, certo? Ah, estou tão cansada que agora eu vou ficar aqui sem pensar em nada. E aí você fica ali rolando o feed do Instagram, do TikTok e tal, né? Isso são essas tarefas. Agora, a gente tem as tarefas, o quadrante, que são das tarefas não urgentes, mas que são importantes. Essas tarefas, elas são as mais negligenciadas no nosso dia a dia. É aquele livro que você quer ler e não tem tempo. É aquele curso que você quer fazer, mas não é uma prioridade na sua vida, então você nunca consegue completar. É aquela especialização que você morre de vontade de fazer, mas você não tem dinheiro, não tem tempo. É aquela caminhada no sol que todo dia você adia, que te faz bem, mas que todo dia você adia, porque amanhã você faz, hoje você não tem tempo, você está cansado, então vou rolar um pouco o feed do Instagram ao invés. São aquelas atividades que você sabe que te fortalecem, mas que você não faz porque elas não são uma prioridade na sua vida. A maior parte de nós ignora essas tarefas que não são urgentes, mas que são extremamente importantes para a lapidação, para a construção de uma vida plena e saudável e bem-sucedida. Então, a tua academia, o teu momento de conexão espiritual, o teu momento de escrever no diário, de tomar um café com calma, de conversar com os teus amigos, aquele momento em que você vai ouvir um podcast que vai te ensinar alguma coisa interessante, aquele momento que tu vai cuidar da tua comida, da tua salada, do teu corrida. São aqueles momentos em que muitas vezes você não deixa espaço na sua agenda, porque, embora eles sejam importantes, eles não são urgentes. E é justamente a negligência dessas tarefas que faz com que você continue vivendo preso nas tarefas urgentes e importantes. Nas tarefas urgentes e não importantes. E como que você faz para mudar isso? Você começa a dedicar tempo de vida para essas tarefas que não são urgentes, mas que são importantes para a mudança que você quer ver na sua vida. Ah, mas como que eu faço isso? Primeiro passo é eliminar essas tarefas urgentes que não são importantes para você. Aprender a dizer não. Aprender a colocar limite nos outros. Defina qual é a tua prioridade. Por que você faz as tarefas que você faz? É muito interessante porque quando a gente pensa no sucesso profissional, quando a gente pensa em alcançar um objetivo, a gente precisa ter muito claro qual é esse objetivo e onde eu estou e para onde eu quero ir. E a gente só vai fazer isso quando a gente tem tempo de reflexão. Então, o primeiro passo para a mudança é investir tempo em cuidar dessas tarefas que não são urgentes, mas são importantes. E a primeira delas que você deve se dedicar é compreender qual é o seu talento, como que você pode colocar ele no mundo, como que ele pode gerar valor para as pessoas, porque o dinheiro que você deseja está na mão de outras pessoas, e para que elas te entreguem, você precisa resolver um problema para elas. E separar todos os dias esse momento de construção da tua nova vida a partir de atividades que não são urgentes, mas são importantes para a lapidação das suas habilidades, das suas capacidades profissionais. Então, seja um curso de inglês, seja um curso de autoconhecimento, o que for, você precisa se dedicar um tempo para que você possa construir essa habilidade e que você se destaque dos demais. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a ter clareza de qual é o próximo passo para você estruturar essa rotina de sucesso, para que você aumente esse espaço de tempo na sua agenda,
dessas tarefas que são essenciais para você se aprimorar cada vez mais e diminuir o tempo que você gasta nas tarefas urgentes. Para que você possa delegar, porque você tem dinheiro, né? Então, você tendo dinheiro, talvez alguém possa cozinhar para você, talvez alguém possa cuidar da casa, talvez alguém possa buscar seus filhos no colégio. Então, não se iluda. Você não tem tempo para fazer tudo. Você precisa direcionar o foco da sua atenção para aquilo que é prioridade para construir uma mudança. Comenta para mim aqui embaixo nos comentários qual é a primeira mudança, o primeiro hábito que tu vai inserir na tua rotina que vai fortalecer o seu talento. Eu vou ficar muito contente em saber. Se você gostou desse episódio, comenta para mim, compartilha com outras pessoas e não deixe de me seguir no Instagram no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Um beijo grande, até o próximo episódio.